Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje entrevistando o Dr. Otávio Castelo, que é médico, é geriatra, e estamos tratando bastante neste programa sobre o mal de Alzheimer. Passar pela doença significa o quê? Ela tem cura? A demência tem cura, doutor? Olha, as demências não têm cura, mas elas têm tratamento. E o tratamento controla os sintomas e diminui o sofrimento que o indivíduo que experimenta passar por elas tem. E também diminui o sofrimento das pessoas que estão em volta, acompanhando e vivenciando o problema junto. Por que quem está em volta? Porque é uma doença que leva à incapacidade. O indivíduo vai perder a capacidade de fazer as tarefas, as coisas do dia a dia. Então alguém vai ter que fazer por ele. E as pessoas que fazem por ele, seja um familiar ou um cuidador que é contratado, as pessoas também sofrem com aquela perda. Você acompanha uma pessoa que você ama, existe um verbo que caracteriza a doença demencial, que é o verbo desaprender. A pessoa desaprende a fazer compra, desaprende a organizar seus remédios, desaprende a fazer uma lista de compras, desaprende a pagar a conta no banco, desaprende a anotar um recado, desaprende a ir num comércio, a andar perto da sua casa, onde mora há décadas, se perde perto de casa. Então a pessoa vai desaprendendo aos poucos. E quem está em volta e que ama aquele ente querido sofre muito com isso, porque é como se a pessoa mentalmente fosse desaparecendo aos poucos. Mas é duro também para a família, né, doutor? A pessoa olhar e não reconhecer que aquele ali é o filho, a filha ou a esposa, né? É duro. Eu vivi né? essa experiência, minha avó teve demência vascular, que é uma das doenças da família. Eu fui o primeiro neto de quem ela esqueceu. Eu me lembro até hoje, eu já era médico, já era geriatra, ela não me conheceu. Então é muito sofrido uma pessoa que você ama, que é muito próxima, não saber mais quem é você. Doutor Otávio, tem um dado aqui muito preocupante, né? No mundo, um novo caso da doença de Alzheimer a cada 3 segundos. Isso significa que a população mundial ela está envelhecendo? Na verdade, assim, porque a doença de Alzheimer e todas as demências, o maior fator de risco para quem desenvolver é ficar mais velho. Como a população mundial, a proporção de velhos da população está aumentando muito rápido, né? A gente teve, em 100 anos, de 1950 até 2050, a população mundial de pessoas em geral vai ter multiplicado por 4, vai ter quadruplicado. A população de idosos de 60 anos ou mais vai ter multiplicado por 10. E a população de pessoas com 80 anos ou mais, quer dizer, os mais velhos entre os velhos, vai ter multiplicado por 26. E é justamente entre esses mais velhos que a doença é mais comum. Então, quanto mais velhos a gente tem, mais o número de casos avança. É por isso que antigamente você ouvia alguém dizer que alguém... Antigamente não se usava esse termo, né? Todo mundo ficava ou gaga, ou caduco, ou esclerosado. Hoje as demências são sinônimo de doença de Alzheimer. Todo mundo hoje fala que o parente tem Alzheimer. E hoje cada um de nós, conhece alguém que tem a doença. Ou tem na família, ou conhece algum amigo ou parente que tem na família. Ela é muito comum. Os tratamentos de Alzheimer em todos os países são muito semelhantes, são iguais ou são muito diferentes? Eles são praticamente iguais porque o que nós temos é basicamente isso. Em relação a medicamentos, são os mesmos. Agora, o que muda muito é que a qualidade do atendimento, da assistência é fundamentalmente dada pela qualidade do que a gente consegue fazer de educação das famílias, de apoio e de incentivar e de ensinar como é que cuida. Eu costumo dizer que 40% do tratamento da doença de Alzheimer é remédio, 60% é ensinar como é que cuida, ensinar como é que lida com os problemas que acontecem. E isso não é igual no mundo inteiro, né? O Brasil mesmo precisa melhorar muito. Nós não temos ainda no Brasil um plano nacional de demência. Não existe nenhuma política pública no governo federal ainda hoje estruturada e organizada para realmente a gente ter em relação ao enfrentamento das demências. E isso é uma mesmo sabendo, né, doutor, que a população, não só mundial, mas também especificamente no Brasil, está envelhecendo. E isso é absurdo, Voit, porque veja, em 2013 o presidente Obama, na época, assinou um tratado Brain Initiative, onde ele fez uma pauta para os ministros da saúde do G7 para que eles enfrentassem, isso aconteceu em setembro de 2013, para que os ministros da saúde do G7, uma cúpula dos ministros da saúde do G7, pautasse demência como um problema de saúde pública prioritário no mundo.
E os países do G7 dividiram tarefas de estudos, de providências para políticas específicas, políticas públicas específicas para o enfrentamento da doença de Alzheimer. No Brasil a gente nem ouviu falar a respeito disso. E tem um detalhe importante, o número de casos cresce no mundo inteiro. Né? O número de casos de doença de Alzheimer dobrou nos últimos 20 anos e vai triplicar nos próximos 30. Né? A gente saiu de 2010 de 46 milhões de casos no mundo para chegar em 135 milhões em 2050. E isso é praticamente inexorável. Né? E a gente não tem ainda no Brasil nada estruturado em relação a isso. E esse aumento do número de casos, ele é ainda mais forte nos países que estão em desenvolvimento como o nosso. O custo esse ano da doença de Alzheimer já é um valor... O custo é assustador. Se a gente pegar só o custo de remédio e os cuidados que são prestados, e olha, o preço que a gente põe para fazer essa conta é o preço da hora trabalhada pelo salário mínimo, hein, do lugar onde aconteceu. O custo hoje em 2018 é de $1 trilhão por ano. Isso significa que doença de Alzheimer e as demências em geral, se elas fossem uma economia mundial, elas seriam a 15ª economia mundial. Né? Se elas fossem uma empresa, elas seriam a empresa mais valiosa do mundo, seriam maior que o Google, por exemplo, maior que a Apple. Esses são dados que eu estou dizendo do relatório da Alzheimer's Disease International, que é uma entidade que coordena esforços para o combate da doença de Alzheimer no mundo. Essa doença de Alzheimer, ela atinge mais países de renda mais baixa? Como é que é a distinção disso daí? Ela atinge todos os países indistintamente. Agora, o número de casos novos, ele tem aumentado mais rápido nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, aonde acontecem mais casos, a velocidade do número de casos aumenta, em países mais pobres, os países mais pobres. Porque é aqueles que cuidam menos da saúde básica da população. É aqueles que cuidam menos de pressão alta, de diabetes, das coisas que a gente cuida bem na saúde básica, lá no posto de saúde, para a promoção de saúde em geral. Existem estatísticas confiáveis do número da doença de Alzheimer no Brasil hoje? No Brasil, a gente tem bons trabalhos científicos que falam do número de casos, mas há algumas discrepâncias de métodos. Agora, tem grupos excelentes trabalhando no Brasil. Nós temos grupos no estado de São Paulo, aqui em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, tem grupos muito bons trabalhando. Mas, grosso modo, a gente diria o seguinte, olha, 8% da população de idosos tem alguma demência em alguma fase dela, ou o inicial, o intermediário ou o final. 8% é muita gente. É muita gente. É uma mudança cultural na família que é fundamental também, né? E considerando que as famílias estão encolhendo, né? Antigamente as famílias tinham 4, 5, 6 filhos, e aí tinha 4, 5, 6 filhos para cuidar de um pai e de uma mãe doente. Hoje tem famílias que têm um filho, tem famílias que têm meio filho ou nenhum filho. E isso é um desafio muito grande para a sociedade moderna. Até porque os pais não imaginam que vão envelhecer um dia. Não vão. E olha, eu tenho 45 anos. Quando eu tiver 85... ou eu, ou alguém que eu amo, porque é 1 de cada 3 vai ter a doença. Então isso é uma coisa muito assustadora, porque todas as pessoas vão ter alguém na família. 1 de cada 3 é ou você ou alguém que você gosta. Bom, nós vamos continuar a nossa entrevista com o Dr. Otávio Castello para saber qual a realidade da saúde no Brasil voltada para esse tipo de enfermidade. Um minuto só e a gente já volta.